Bem-vindos à nossa terceira aula. Desta vez teremos algo um pouco diferente. Vamos assistir Josh Rowley ensinando a respeito do argumento moral para a existência de Deus, o design inteligente e o argumento cosmológico. Então aproveitem a aula do Josh. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Você pode argumentar que existem objetivas morais. O argumento moral é: se a moral objetiva e os deveres existem, então uma moral objetiva e um doador de deveres deve existir. Morais e deveres objetivos existem. Portanto, deve haver um doador da moral e dos deveres objetivos, não apenas subjetivo. Subjetivo significa que muda. Se mudar, então não é objetivo, significando que pode ser qualquer coisa que for definida naquele momento. Por exemplo, o sorvete de morango é o melhor que existe. Isto está sujeito à opinião de alguém. No entanto, uma afirmação objetiva é que sorvete de morango é sorvete. Existem morais que são objetivas e imutáveis. Elas não mudaram ao longo da história. Alguns argumentariam que a moralidade é decidida como um grupo ou sociedade. A sociedade concorda com essa moral, para que ela possa viver junta comunidade. No entanto, se isso fosse verdade, coisas como moral e governo nada mais seriam do que uma forma de opressão. Assim que você faz declaração de algo que está certo ou de que há algo errado, você sugere que deve haver um sistema de medição pela qual mede o que é certo e o que é errado. Porém, assim que você diz que é algo errado, você já o definiu como algo que não está certo. Você deve saber que há algo certo e que não é isso. Existem morais objetivas, como assassinato e estupro, são errados. Isso não mudou ao longo da história. Nos julgamentos de Nuremberg, o sistema judicial enfrentou um dilema. Era universalmente aceito que um país ou cultura não poderia julgar outro país ou cultura, ou aquele país ou cultura decidisse fazer desde que concordassem com isso. Estaria tudo bem. Os nazistas decidiram que não havia problema em perseguir e massacrar os judeus. No entanto, o resto do mundo, incluindo algumas pessoas na Alemanha nazista, reconheceram que isso era errado. Se objetivos morais não existissem, não haveria nenhum problema com o que os nazistas fizeram nos campos de concentração. Nos julgamentos de Nuremberg, argumentou-se que outras nações não poderiam julgar os soldados alemães qualquer padrões ou leis que não fossem da Alemanha. O tribunal discordou e concluiu que existe uma lei acima das leis do homem. Nos julgamentos de Nuremberg, eles declararam publicamente que existe uma lei dada por Deus, a qual o homem está sujeito. Então, por diferentes meios, você pode argumentar que há moral objetiva e deveres objetivos que podem ser provados. Porque assim que você reconhece algo como certo ou errado, você já reconheceu que existe um padrão firme pelo qual você pode fazer tal afirmação. Aí você tem um sistema moral objetivo que é imutável, o que significa que Deus, ou o que quer que seja o padrão pelo qual você mede o que é certo e o que é errado, tem que ser imutável, tanto imutável quanto atemporal, porque se este ser teve um começo, então está sujeito a mudanças. Agora você tem um sistema de justiça objetivo e atemporal, a diferença entre o bem e o mal. O próprio Deus é quem define o que é bom e o que é mal. Portanto, o próprio Deus não pode mudar esses padrões. Ele não pode sair fazendo coisas ruins, caso contrário, tais coisas seriam consideradas coisas boas. O padrão que você tem é um Deus absolutamente bom e justo, um Deus atemporal e imutável.
Argumento do desenho para a existência de Deus. O argumento do desenho simplesmente afirma que se algo foi desenhado, então deve ter um desenhador. E o universo foi desenhado, portanto deve ter um desenhador. Agora podemos olhar coisas muito simples, como o meu chapéu, que é muito simples em sua natureza. É feito de tecido e um pouco de metal no aro. É uma coisa muito simples. No entanto, não há uma única pessoa na Terra que encontraria esse chapéu aqui no deserto e diria que o chapéu aconteceu sozinho. Simplesmente evoluiu ou foi criado por si mesmo. Eles vão encontrar e saber que alguém esteve aqui e perdeu o chapéu. Eles sabem que foi criado. Você sabe que foi criado porque tem um desenho e um propósito. É notavelmente semelhante à natureza. Você tem coisas extraordinariamente complexas, como arbustos e árvores. Eles são muito mais complexos do que o meu chapéu. Eles não apenas têm um desenho excessivamente complexo, mas também são organismos vivos, compostos por células complexas, constituídas por átomos, prótons e nêutrons. A evolução adoraria dizer que isso aconteceu por acaso ou por si mesmo. Não foi desenhado. No entanto, quando você olha para uma planta ou uma pessoa, eles têm desenhos muito específicos. Os corpos humanos são excessivamente complexos e têm desenhos intrincados. Você tem livros médicos inteiros dedicados à anatomia e às funções do corpo humano. Temos um cérebro, uma garganta e cordas vocais. Isso não aconteceu por acaso. Não foi apenas um resultado da evolução. A coagulação do sangue é incrível. Você faz um corte. Seu sangue coagula para parar o sangramento. São necessários 7 passos para o sangue coagular. Se uma dessas etapas não existir ou falhar, seu sangue não coagulará. Você sangraria até a morte. Isso representa um grande desafio para a evolução, que ensina que as coisas acontecem passo a passo. Aqui estão 7 etapas que devem acontecer juntas, dependendo uma da outra, para que o nosso sangue possa coagular. Esse processo é muito mais complexo do que algo desenhado pelo homem, como um chapéu simples. Dentro do conceito de desenho, você deve entender o propósito de seu desenhador. Você tem que saber o que está fazendo. O Criador tem que ser mais inteligente do que aquilo que está criando. Temos um Deus muito inteligente, que foi muito sábio na maneira como criou o mundo. Variando um pouco o raciocínio, o problema da evolução é que a microevolução é possível, mas a macroevolução não é. O que significa que pequenas mudanças dentro de uma criatura podem acontecer. Porém, normalmente em microevolução, o que ocorre é uma involução, é uma espécie de retrocesso. Se você tem um besouro que vive em uma ilha com pouca cobertura e muito vento, é bem provável que esse besouro possa ser jogado da ilha para o mar. No entanto, se houver uma mutação genética que faça com que um besouro nasça sem asas, de modo que ele não voe, mas simplesmente rasteje pelo solo, muito dificilmente ele será lançado no mar. E aí então entra em jogo parte da seleção natural, porque os besouros que voam seriam lançados ao mar, enquanto que os besouros que rastejam ficariam seguros. Então teríamos uma evolução desse besouro com asas, indo de um besouro alado para um besouro sem asas. Sua espécie se tornaria a dominante naquela área.
Então, esse é um exemplo de microevolução. A macroevolução é a que diz que de uma única célula, de alguma forma, se desenvolveu um receptor de luz, que se desenvolveu em um peixe, que então foi se desenvolvendo sob demanda por longos milhões e milhões de anos. É completamente irracional, porque o corpo humano tem muitos processos que teriam que ter coevoluído. Eles teriam que ter acontecido exatamente ao mesmo tempo. O próprio planeta Terra, que está situado entre os dois braços da Via Láctea, para que possamos ver a galáxia. Você pode ver o que há lá fora. Se estivéssemos dentro de um destes braços da Via Láctea, estaríamos cercados por campos de asteroides, aglomerados e outras coisas que, mesmo tentando, não nos permitiriam ver o universo ao nosso redor. Portanto, mesmo dentro de uma escala menor do Sistema Solar, você tem a Terra, que está perfeitamente posicionada entre os planetas que precisa estar, numa distância ideal para que possa haver vida habitável, para que você possa sobreviver neste lugar e, mesmo quando você tem apenas a vegetação, já é algo que foi projetado. Mas, muito além disso, você tem uma galáxia e um sistema planetário que foi projetado, ainda mais especificamente, para permitir a existência de uma flora tão complexa. A ciência adora dizer que existem outros planetas lá fora que podem ter vida, o que poderia até ser verdade. Podemos até encontrar outro lugar que seja considerado habitável. Porém, em um nível não primitivo, pessoas têm falado sobre coisas como o desejo de colonizar Marte. Só que o planeta Marte em si não é capaz de abrigar vida, a menos que o homem desenvolva e construa algo ali. É preciso criar uma atmosfera adequada, é preciso criar habitação, criar formas de se abrigar, sistemas de resfriamento que sejam extremamente avançados, porque Marte é muito quente, já que está mais perto do Sol. Daí você tem a Terra, meticulosamente posicionada onde está. E aqui temos os elementos da tabela periódica visivelmente projetados em detalhes, sem falar nas diferentes quantidades de elétrons, criando os mais diferentes elementos. Há um design muito específico. Mesmo os elementos de construção mais básicos que existem, como o próprio átomo, que tem os elétrons, os prótons e os nêutrons circulando em torno dele, obviamente desenhados em detalhes. Assim você pode ver que o mundo foi projetado. É uma prova de que o ser criador é cognitivo, mas não apenas um acaso cognitivo ou algo parecido, mas cognitivo no sentido de projetar algo específico. Você tem um design muito específico, que aponta para um criador muito inteligente. Então, qualquer coisa que diga que Deus é um ser cognitivo, mas não necessariamente inteligente, como quem diz que ele criou apenas o início, foi a evolução que desenvolveu o resto, está fora de cogitação. Argumento cosmológico para a existência de Deus. O primeiro argumento com o qual começaremos é o argumento cosmológico. A premissa do argumento é: se algo começou a existir, então deve ter tido uma causa. O universo começou a existir, portanto, deve ter tido uma causa. Você pode provar que o universo começou a existir por meio da segunda lei de termodinâmica. É uma prova de que o universo está passando de um estado de mais energia para menos energia e que teve um ponto inicial. A maioria dos ateus concordaria que houve um ponto inicial para o universo, se eles usarem a teoria do Big Bang ou alguma outra forma de criação. É muito raro encontrar alguém que lhe diga que o mundo e o universo não foram criados. Para qualquer criação, deve haver um Criador. O Criador do universo deve ser muito maior do que o que foi criado, porque você não pode criar algo maior do que você mesmo. Vivemos em um universo massivo, que teve que ser criado por um ser imaterial, porque esse ser criou o material. Ele é muito mais poderoso do que toda a energia do universo, porque o Criador é aquele que colocou a energia no universo. Ele não está sujeito às leis que existem no universo, como gravidade, tempo, massa, matéria, etc. A lista que você recebe é imaterial, atemporal e infinitamente poderoso.
Portanto, agora existem 3 critérios na lista do que o Deus do universo deve ser: imaterial, não físico; atemporal, não limitado pelo tempo, porque o tempo é uma calibração da mudança. O tempo não pode existir sem matéria física ou algo para calibrar a mudança. E poderoso, então ele deve ser infinitamente poderoso. Qualquer forma de semideus ou qualquer outra coisa não é uma opção. Em quarto lugar, deve haver um ponto cognitivo quando o universo começou a existir. Antes do tempo, você não pode dizer que algo aconteceu por si só. Uma ação teve que ser feita especificamente para aquela criação ou aquele ponto para começar. Então, você tem um Deus cognitivo, poderoso, atemporal e imaterial. Ensinamentos como o budismo não são racionais. Eles ensinam que o Criador ou Deus é uma força inconsciente e todos nós somos Deus. O Criador teve que fazer uma escolha consciente para criar. Esse é o argumento cosmológico. Eu dei um exemplo mais amplo de como você pode provar algo como que o universo está ficando sem energia, e é algo que é mais fácil de se discutir em locais como escolas de ensino médio e ambientes acadêmicos, onde eles ensinam a segunda lei da termodinâmica. Mas por aí você vai encontrar um monte de gente que não sabe o que é a segunda lei da termodinâmica, e por isso podem simplesmente não aceitar o argumento. Se eles não sabem o que é, então eles não vão querer concordar, é lógico. Portanto, você pode usar um exemplo mais fácil, como o Sol. O próprio Sol é uma bola gigante de gás que está queimando a vários quilômetros de distância da Terra. No entanto, o Sol tem uma quantidade finita de energia, tem uma quantidade limitada de energia que ele pode usar para queimar. E assim que terminar de queimar essa quantidade de energia, ele se apagará. Este é um exemplo de passagem de um estado de energia para um estado de nenhuma energia. Se você estiver achando isso muito complicado, pode pensar em algo como uma pequena chama. Você cria uma pequena chama, coloca ali um pouco de energia, gera calor, o suficiente para que possa explodir em chamas e então você alimenta aquele fogo com combustível. Este fogo continuará queimando enquanto houver combustível. Mas assim que ficar sem combustível, ele vai apagar. Ele passa de um estado de energia para nenhuma energia. Portanto, é uma quantidade finita de energia. Existem coisas que ajudam a drenar a energia, como o gelo, que é um estado de baixa energia. E uma vez que o gelo derrete, é um estado de energia superior, sendo colocado em um estado de energia inferior, que então cria um equilíbrio. Mas o universo em si está passando de um estado de ordem para desordem, por meio do processo de ter energia a ter nenhuma energia. Ou seja, se o universo basicamente apenas fosse do seu ponto inicial até seu ponto final, atingiria um ponto absolutamente sem energia. Uma outra forma bem divertida de provar que você está passando de um estado de energia para o estado sem energia são as máquinas de movimento infinito que as pessoas tentam construir. São pequenos mecanismos com a intenção de continuarem se movimentando perpetuamente. Não funciona, porque acabam ficando sem energia. Elas têm uma quantidade finita de energia que faz com que girem ou criem um movimento repetitivo. E mesmo que você fizesse uma no espaço sideral, não funcionaria porque drenaria a energia através do atrito com o rolamento da roda. Não importa que não houvesse, entre aspas, qualquer força de gravidade. Ficaria sem energia devido ao atrito. Então, se existisse uma quantidade infinita de energia, coisas como máquinas de movimento infinito seriam possíveis. Mas como não são, essa é outra prova de que o universo tem uma quantidade esgotável de energia. E se algo tem uma quantidade finita, teve um ponto de partida e terá um ponto final. Não pode ser atemporal. Pelo argumento cosmológico, você tem um ser cognitivo, porque ele fez a escolha de criar. Você tem um ser todo-poderoso, porque ele criou tudo que existe. Você tem um ser imaterial, porque ele criou o material. E você tem um ser atemporal, porque ele criou o tempo. Agora, pelo argumento moral,
Você tem um ser completamente justo, porque ele é a definição ou o padrão que define o que é bom e o que é mal. Você tem um ser imutável, porque se ele mudasse, então não seria um definidor ou padrão objetivo, seria um padrão inconstante. É um ser atemporal, porque, como eu já disse, se ele não for atemporal, ele teve um início, então é subjetivo. Daí você pode extrair alguns atributos do argumento cosmológico e mais alguns do argumento moral. Ao todo, estamos falando de seis atributos, se é que eu contei certo. Então, agora você tem 6 atributos. Cognitivo, budismo está fora de cogitação, todo-poderoso, qualquer coisa que diga que é um Deus criado ou algo que não é completamente poderoso, está fora de cogitação, como o mormonismo, porque Deus deles foi criado. Portanto, se algo criou Deus, ou se Deus foi criado, então ele não é onipotente. Então isso também está descartado. Então, cognitivo, poderoso, atemporal, como eu disse, se foi criado, não é atemporal. Imutável, se foi criado, não é completamente imutável. Então, se você tem um Deus que faz as coisas injustas, isso está descartado, pois não se alinha com o Deus real do universo. Então, imaterial, porque se o seu Deus fosse material, ele teria sido criado ou estaria sujeito ao passar do tempo, como a matéria física está sujeita ao tempo. Então, são 6 atributos dos quais você pode criar 6 critérios para analisar a veracidade das religiões do mundo, como o budismo, que já fica de fora aqui, porque sabemos que Deus precisa ser cognitivo e não uma força desconhecida. O mormonismo está fora também, porque são deuses, foram criados por deuses, então não apontam a um Deus real. E, na verdade, eles criam uma regressão infinita ao ponto do ateísmo dentro do mormonismo, onde o seu Deus foi criado por um Deus e esse Deus foi criado por um Deus. E eles não têm um Deus definidor real, eles apenas têm demiurgos. Você tem o Islã, que tem alguns argumentos muito bons, até você chegar ao ponto de coisas como o fato de que Deus pode mentir, mas ele mente perfeitamente, é o que dizem, que não faz absolutamente nenhum sentido. Um Deus que pode mentir é um Deus que muda o seu padrão moral, o que significa que ele é um Deus mutável, ou seja, ele já falhou no teste da lista de atributos. Daí então você pode chegar ao Deus cristão, e você vê atemporal e imutável. Confere. Ele é um Deus pessoal e atencioso. Confere. Ele é todo-poderoso. Confere. Ele é absolutamente justo. Confere. E seu design inteligente, tudo, ele atende a todos os critérios. Você não encontrará outra religião que proponha um Deus real que se encaixe em todos esses critérios. E isto não é algo simplesmente ensinado através do estudo da Bíblia, ou algo que as pessoas possam dizer, isso é só doutrina da igreja. Mas é um raciocínio lógico. Bem, nós estudamos o mundo ao nosso redor e aqui estão os atributos do Criador. E é assim que você pode utilizar o processo de estudar argumentos apologéticos para encontrar ou perceber os atributos do que Deus tem que ser. E então fazer essa lista de critérios para poder comparar as diferentes ideias do que as pessoas acham ser o Criador. Bem, eu acredito que o Criador é o monstro do espaguete voador. Mas não, ele não se encaixa na lista de critérios que podemos saber muito especificamente que é o Deus do universo como ele deve ser. E esse é o processo de usar argumentos apologéticos para defender e, mais especificamente, afirmar que tem que ser o Deus da Bíblia.